Fala, minha galerinha, show, tudo bem com vocês? Professor Leonardo da Vinci mais uma vez aqui para mais uma aula de matemática com vocês aqui do sexto ano, nossa segunda aula da semana, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa última aula, onde falamos sobre algoritmos e fluxogramas. Vocês lembram que a nossa aula terminou aí com um belo fluxograma, que falamos aí do registro de uma pizza que foi feito aqui, e nós desenhamos aqui um fluxograma, certinho? Então, vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre algoritmos mais conhecidos por vocês, que é o algoritmo da adição e da subtração, e depois colocando coisas extras aí, tá bom? Então, vamos lá, só para a nossa habilidade da aula de hoje e da nossa mesma expectativa de aprendizagem, que é a habilidade 22, construir algoritmo em linguagem natural e representá-los por fluxograma, que indica a resolução de um problema bem simples, tá bom? Então, vamos lá, vamos observar aqui que nessa aula estarei mostrando para vocês alguns algoritmos já existentes e também estaremos criando novos algoritmos para a solução de alguns problemas, além de representar esses algoritmos por meio de fluxograma. Então, vocês vão observar aqui que já existem alguns algoritmos aí, só que vocês nem sabiam que isso era um algoritmo, mas vamos lá aqui, algoritmo da adição. Nós não fazemos adição aí diariamente. Quando você está realizando uma adição, pessoal, vocês estão seguindo aí um passo a passo, não é verdade? Isso aí é um algoritmo. Então, veja só, lembra lá da nossa aulinha que já falamos sobre isso? Os termos aqui, ó, são parcela, parcela, e o nosso resultado é aquela chamada de soma ou total. Mas observem aqui uma coisa, para utilizarmos o algoritmo, as parcelas elas devem ser posicionadas da direita para a esquerda, de modo que primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, depois as centenas e etc. Tá bom? Não é assim que nós fazemos uma adição? Começamos aqui, ó, desse ladinho aqui e vimos para esse outro lado, não é verdade? Não é da direita para a esquerda? Então, nós estamos seguindo um algoritmo, tá bom? Então, continuando aqui, ó, a ordem das parcelas ela não altera a soma, ou seja, tanto faz a posição de cada uma das parcelas no algoritmo. Eu posso escrever que é o primeiro mais o segundo ou o segundo mais o primeiro, não vai interferir no meu resultado. O algoritmo ele pode ser utilizado para somar também quantas parcelas forem necessárias e não apenas duas. Geralmente nós fazemos a soma de duas em duas parcelas, mas vocês podem fazer a soma entre 3, 4, 5, 10 parcelas, não tem nenhum problema, tá bom? Então esse algoritmo ele é aplicado também nessa quantidade de parcelas. Exemplo 1. Então vamos aqui para a nossa primeira situação. Eu quero somar os números 231 e 465. Então eu quero fazer essa adição. O que eu vou pensar aqui? E para o exemplo 2 também, eu quero somar os números 142 e 3.046. Então eu tenho dois exemplos aqui a serem feitos. Quando vocês vão fazer essa continha? Vocês vão fazer de cabeça, alguns conseguem, claro, mas outros vão precisar armar a continha, não é verdade? Arme e efetue. Quando você está armando a sua continha e efetuando, você está seguindo um algoritmo, tá bom? Então vamos observar aqui o que eu fizer aqui no exemplo 1, vocês vão fazer no exemplo 2. Então percebam aqui, ó, a casinha das unidades, lembra como é que nós vamos fazer aquela contagem? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então esse primeiro termo aqui, ó, no caso o 5 e o 1, eles representam as unidades. Então quando você vai somar, você tem que somar unidade com unidade. E 1 mais 5 dá igual a 6. Vocês estão acompanhando direitinho? Estão, né? 1 mais 5 dá 6. Depois que você fez a continha das unidades, vocês vão somar as dezenas. Quais são as dezenas que tem aqui? Olha só, o segundo termo aqui é 6 e esse aqui é o 3. Então, vocês vão somar as dezenas. 3 mais 6 dá igual a 9. Foi um segundo passo que vocês fizeram aqui, realizaram. O nosso terceiro passo é fazer a soma entre as centenas. Então, as centenas aqui são 4 e 2. 4 mais 2 dá igual a 6. E quando vocês fizeram isso aqui, vocês descreveram o passo a passo, ou seja, vocês criaram um algoritmo. E o nosso resultado final fica assim, ó, 231 mais 465 fica 696. Vocês realizaram aqui, ó, aplicaram o algoritmo da adição
para resolver essa primeira continha aqui, tá bom? E no nosso exemplo 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos aplicar o algoritmo da adição para resolver aquela soma. Então, você tem que começar com unidade, que é o 6, mais unidade, que é o 2. Depois, dezena, que é o 4, mais a dezena, que é o outro 4. Depois, a centena, que é o 0, mais a centena, que é o 1. E, por fim, essa unidade de milhar, como ela é sozinha aqui, você vai apenas repeti-la. Então, vamos lá. Observem aqui, ao somar as unidades, 6 mais 2 dá igual a 8, não é verdade? Então, você somou as unidades, chegou no resultado 8. Agora, você vai somar as dezenas. As dezenas aqui, 4 mais 4 também dá igual a 8. Então, você também vai colocar o número 8 ali. Depois, você soma as centenas, que no caso ali é o número 1 e o número 0. 1 mais 0 dá igual a 1. E como nós só temos um único 3 ali, nas unidades de milhar, significa que nessa outra casinha aqui, ó, vamos poder colocar um 0 só para completar. Então, as unidades de milhares são 0 para esse primeiro número, já que não apareceu, e o número 3 que está aqui mostrando na sua telinha, tá bom? E 0 mais 3 dá igual a 3. Então, quando vocês fizeram todo esse sequenciamento aqui, todo esse passo a passo, toda essa descrição, vocês aplicaram o algoritmo da adição e o nosso resultado final ele fica sendo assim, ó, 142 mais 3.046 fica 3.188, tá bom? Então, foi a aplicação aqui do algoritmo da adição que vocês já fazem isso diariamente, mas vocês só não sabiam que isso era chamado de algoritmo, tá bom? Então, nossos dois primeiros exemplos já foram respondidos. Nosso terceiro exemplo é o seguinte: eu quero somar o número 234 e o número 148, tá certo? Então, eu já vou deixar uma dica aqui. Não, vou tirar essa dica aqui. Quero que vocês façam o seguinte: realizem a soma 234 mais 148. Só que eu quero que vocês escrevam aquele passo a passo. Eu não escrevi aqui, unidade com unidade vai dar tanto. Então, vocês vão fazer isso, tá bom? Então, vou marcar só um minutinho aqui para que vocês façam esse algoritmo, apliquem e escrevam o detalhe de como vocês fizeram, tá bom? Já estou marcando aqui um minutinho para vocês. E aí, minha galerinha, já deu tempo de fazer a adição, não é verdade? Ah, Leonardo, a adição deu tempo. Não deu tempo foi de escrever o passo a passo. Tudo bem, eu vou escrever aqui junto com vocês. Então, preciso somar esses dois termos aqui. Temos agora um caso especial, não é verdade? Que é quando somamos as unidades 4 e 8. Olha só, 4 mais 8 dá igual a 12. Nós sabemos que não dá para botar o 12 inteiro. É o nosso caso especial. Temos que fazer o quê? Temos como resultado um número com dois algarismos. Olha só, o 12 tem dois algarismos. Nesse caso, o algarismo 2 será também o algarismo da soma, enquanto que o 1 representa uma dezena que será lançada sobre a coluna das dezenas. É aquele famoso vai 1. Vocês lembram? Bota o 2 e leva o 1 para o próximo. Esse 1 que nós estamos levando representa uma dezena, tudo bem? Então, isso aqui vocês fizeram com certeza. Então, 4 mais 8 dá igual a 12, nós vamos considerar apenas o 2, e esse 1 aqui significa que é uma dezena que vai para a nossa próxima soma. Depois,
As dezenas fica o seguinte, 1 mais 3 mais 4. Leonardo, mas as dezenas que eu estou enxergando aqui só é o 3 e o 4. Olha só, esse 1 que apareceu aqui é aquele famoso vai 1. Lembra que foi o número 1 para o próximo termo a ser somado? Então, esse 1 aqui, ó, ele veio daqui do 12, tá bom? Então, 1 mais 3 mais 4 dá igual a 8. Essa foi a soma das dezenas. E, por fim, nós vamos somar as centenas. No caso aqui, ó, 2 e 1 dá igual a 3, tá bom? E quando você fez isso, você tem esse resultado aqui. Olha só, 382. Legal? Conseguiram fazer? Fizeram aqui nosso algoritmo, podemos então ir para a nossa próxima situação. Isso aqui foi um pouquinho sobre o algoritmo da adição. Vou apresentar para vocês o algoritmo da subtração, que vocês também já utilizam aí há bastante tempo. Então, o algoritmo da subtração, ele diz o seguinte, o minuendo menos o subtraindo dá igual a diferença, não é verdade? Ah, Leonardo, eu lembro disso. A técnica utilizada para subtrair, ela é muito parecida com o da adição. Colocamos um número outro com os seus valores posicionados, alinhados, de modo que a unidade do primeiro fique exatamente sobre a unidade do segundo. A dezena do primeiro fique exatamente sobre a dezena do segundo e a centena do terceiro fique sobre a centena do primeiro e do segundo e assim sucessivamente, não é verdade? Então, a diferença é que na subtração, o maior número deve ser colocado sobre o menor número. Então, você escreve primeiro o maior número e embaixo você vai escrever o menor número. Caso contrário, a operação não poderá ser efetuada aqui no sexto ano. Então, fiquem ligados nisso aqui. Aqui no sexto ano, nós vamos ter que colocar o maior número, embaixo o menor número, e aí nós podemos fazer a subtração. Se você trocar a posição desses números, colocar o menor em cima e o maior embaixo, vocês não vão poder ainda realizar essa operação, só quando chegar no sétimo ano, tá bom? Mas vocês não estão no sétimo ano, então vocês não vão fazer isso aqui ainda. Por quê? Porque vocês não estão no sétimo ano. Opa, passei demais aqui. Após isso, subtraia primeiramente as unidades, depois as dezenas e assim por diante, até que tenham subtraído tudo, não é verdade? Não é assim que fazemos a subtração? Então, vamos observar aqui uma primeira situação, um primeiro exemplo que eu preparei para vocês. Subtrair 252 de 479. Olha só, o número 252 eu vou subtrair do 479, ou seja, vai ser 479 menos 252, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa subtração. O que tem que ser feito? Vamos montar o nosso algoritmo. Eu tenho que fazer unidade menos unidade, então 9 menos 2, que vai dar igual a 7. Depois, o que eu tenho que fazer? Dezena menos dezena. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A primeira dezena é o 7, a segunda é o 5. 7 menos 5 dá igual a 2. E eu também vou fazer centena menos centena. Então, 4 menos 2 dá igual a 2. E quando você aplica todo esse algoritmo, bonitinho, igual está aparecendo aí para vocês, vocês vão chegar em um número 227. Então, observe. Unidade menos unidade, dezena menos dezena, centena menos centena, 227. Não é legal? Então, esse foi o primeiro exemplo da subtração. Observem como eu fiz, como eu descrevi isso aqui. Vou colocar um próximo exemplo e dou um tempinho para que vocês façam exatamente o que eu fiz aqui, tá bom? Então, observem aqui a segunda situação. Exemplo 2, subtrair 139 de 357. Então, pensem aí, você vai pegar, ó, esse número aqui vai retirar de dentro desse. Então, 357 menos 139. Então, façam aí, eu vou marcar 1 minutinho e meio para que vocês realizem essa operação, tá bom? Estou contando.
Pronto, vamos lá, galerinha, vamos lá, estou de volta, vocês conseguiram fazer essa subtração, anotaram o algoritmo direitinho aí, então vamos conferir aqui e vamos ver o que aconteceu. Então veja só, temos agora também um caso especial, assim como tivemos na adição, pois o algarismo das unidades do minuendo, ele é menor que o algarismo das unidades do subtraindo. Nesse caso, essa unidade vai ganhar uma dezena do próximo número, que é aquele nosso famoso pedir emprestado. Então, vamos observar o que vai acontecer. Ó. As unidades aqui, você observa que eu tinha aqui ó, que fazer 7 menos 9, mas não dá para fazer, Leonardo, porque o 7 ele é menor que 9. Então, lembra daquele tomar emprestado? Então, esse 7 aqui ele vai ganhar uma unidade emprestada do 5, uma dezena, na verdade. Então, esse 5 aqui vai emprestar o número 1 para o 7. Quando ele empresta o número 1 para o 7, você fica aqui ó, com o número 17. Então, você vai pegar o 17 menos o 9, que vai dar igual a 8, certinho? Então, você já vai ter o número 8 nas unidades. Depois, olha o que vai acontecer. Para as dezenas, perceba que eu escrevi aqui, ó, 5 menos 1. Por que 5 menos 1, Leonardo? Porque esse 5 ele emprestou 1. Se ele emprestou 1, eu estou tirando o 1 daqui, ó. Então, esse 5 menos 1 significa que esse 1 foi o que veio aqui para o 7, tá bom? E aí, menos 3, por que, Leonardo? Porque eu tenho que retirar o 3 aqui, eu estou fazendo a subtração. Então, 5 menos 1 dá 4, 4 menos 3 dá igual a 1, ok? E por fim aqui, as centenas, eu tenho aqui o 3, eu tenho aqui o 1, 3 menos 1 dá igual a 2, e quando vocês fizeram essa subtração, vocês chegaram nessa continha aqui, que resultou naquela respostinha ali, que vai aparecer na sua telinha aí com o número 218, ok? Conseguiram acertar? Muito bem, vocês são show de bola. Então vamos aqui para a nossa próxima situação. Veja aqui o seguinte, crie um algoritmo para sair da bolinha azul. Lembra da nossa aula anterior? Quando nós saímos do ponto P e chegamos no ponto A? Ah, é bem parecido então. Crie um algoritmo para sair da bolinha azul e chegar na bolinha amarela, passando pelas bolas vermelha e verde. Cada quadradinho tem 1 centímetro de lado e o deslocamento só pode ser feito sobre as linhas do plano cartesiano. Olha o desenho do plano cartesiano, esse quadriculado que tem aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês saiam aqui da bolinha azul, que é essa aqui, e quero que vocês cheguem na bolinha amarela, que é essa aqui. Porém, você não vai sair aqui direto não, ó, porque seria muito fácil, né? Você vai ter que sair da bolinha azul, passar pela vermelha, passar pela verde e chegar na amarela, mas você só pode ir aqui ó, por cima dessas linhas que aparecem. Pode passar direto assim não, que não vale, né? Então, eu quero que vocês criem um algoritmo, Leonardo. Eu vou andar, lembra que cada pedacinho equivale a 1 centímetro, tá? Então, Leonardo, eu vou andar 1 centímetro para a direita, ou eu posso ir 1 centímetro para cima, depois 1 centímetro para a direita, depois 4 centímetros para cima. Eu quero que vocês criem o algoritmo de vocês. Eu vou criar o meu aqui, porque ainda tem muita coisinha para a nossa aula de hoje. A nossa próxima questão eu deixo vocês fazendo, tá bom? Então, veja só. Olha o algoritmo que eu criei. Eu vou sair daqui, passar pelas outras duas e chegar na amarela. Então, veja só. Partindo da bolinha azul, subimos 5 centímetros, viramos à direita e andamos 1 centímetro, chegando na bolinha vermelha. Leonardo, traduz agora. Partindo da bolinha azul, eu vou subir 5 centímetros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou chegar aqui. Então, veja só. Ah, Leonardo, você vai chegar aqui. Olha só onde está o meu dedo. Muito bem. Depois, o que eu disse? Viramos à direita e andamos 1 centímetro, chegando assim na bolinha vermelha. Então, ó, virei à direita, andei 1 centímetro, já estou na vermelha. Segundo passo aqui para o meu algoritmo. Da bola vermelha, que é essa onde eu estou agora, descemos 3 centímetros, viramos à esquerda, andamos 2 centímetros e chegamos na bolinha verde. Traduz agora, Leonardo. Veja só, lá onde eu estou, na vermelha. O que eu vou fazer? Descer 3 centímetros. Então, 1, 2, 3. Opa, vou descer 3 centímetros, vai aparecer a setinha aqui. Apareceu. E aí, o que eu disse? Vira à esquerda e anda 2 centímetros. Então, virei à esquerda. Lembrando que se eu desci, eu fiz assim, eu vou virar à esquerda. Virei à esquerda, andei aqui 2 centímetros e cheguei na bolinha verde, tá bom? Então, tá aqui nossa setinha apontando para a bolinha verde. E o meu último passo é sair da bolinha verde e chegar na bolinha amarela. O algoritmo que eu criei foi: desce 2 centímetros, vira de novo à esquerda, anda 2 centímetros, chegando na bola amarela. Então, vou descer aqui, ó, 2 centímetros, depois eu vou virar à esquerda,
ando aqui mais 2 centímetros e chego na bolinha amarela. Esse foi o algoritmo que eu criei, mas também tinham outras opções para que se chegasse na bolinha amarela, passando pela bolinha vermelha e verde, tá bom? Então, foi esse que eu criei. Vou colocar aqui um próximo algoritmo, uma próxima situação para que vocês criem o algoritmo. Descreva o algoritmo utilizado por um estudante que saiu de sua casa, localizada no ponto P, está aqui ó, a casa do estudante, chegou até a escola, que é essa escolinha bonitinha aqui, ó, indicada no plano cartesiano. Considere que a distância do ponto A até o ponto B seja a raiz de 34 metros. Essa distância daqui para cá ó, vai ser igual a raiz de 34 metros. Então, você vai ter que informar isso aqui no seu passo a passo, tá bom? E cada quadradinho desse plano cartesiano tenha 1 metro de lado. Então, tu vai sair do ponto P. Já está o desenho aqui, pessoal, ó, o desenho. Eu quero que vocês digam como é que esse desenho foi feito. Saindo do ponto P, ande aqui, ó, cada pedacinho não é 1 metro de lado. Então, saindo do ponto P, ande 8 metros até chegar ao ponto A. Então, ó, do ponto P, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Cheguei no ponto A. Agora, do ponto A, saindo do ponto A, nós vamos ir para o ponto B. Só que a distância do A para o B já foi dada aqui na questão, é raiz de 34 metros. Então, o que eu vou fazer? Partindo do ponto A, esse estudante ele percorreu aí a raiz de 34 metros e chegou até o ponto B. Está aqui, ó, no ponto B. Depois, o que foi que esse estudante fez? Partindo do ponto B, ele andou 2 metros até chegar no ponto C. Está aqui, ó, veio para o ponto C. Partindo do ponto C, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros e chegou no ponto D de dado. E aí, do ponto D, ele chegou na escola. Ele foi aqui, ó, mais 2 metros para cima, e então ele chegou até a escola. Então, olha só, eu criei um algoritmo tendo aqui o desenho bonitinho, não é verdade? Então, essa foi mais uma questão sobre algoritmo, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima. Crie um algoritmo mostrando como é o seu dia, a partir do momento que você acordou até o momento que você foi dormir. Seja simples e objetivo. Veja só, o que tu faz no teu dia a dia, tu pode descrever através de um algoritmo. Por exemplo, eu estou aqui gravando a aula para vocês, para que vocês possam aprender da melhor forma possível, assim como todos os outros professores estão fazendo. E até onde eu estou aqui nesse momento, eu passei por uma trajetória bem grande no meu dia inteiro, assim como ainda vou ter até eu chegar em casa no meu horário de dormir. Então, eu criei um algoritmo dizendo para vocês tudo o que aconteceu no meu dia, em um dia de gravação, tá bom? Então, observem aqui, do jeito que eu fiz com o meu algoritmo, vocês podem fazer com o de vocês. Então, o que aconteceu aqui, ó? Às 6 horas, na verdade, estou acordando bem antes disso, mas coloquei aqui às 6 horas. Ao acordar, eu vou fazer a minha higiene pessoal, óbvio, né? Das 7 horas até as 7h30, eu vou tomar o meu café da manhã. 30 minutinhos para tomar o café da manhã. Estou descrevendo aqui o meu dia a dia através de um algoritmo. Depois, das 8 ao meio-dia, eu vou ministrar a aula, eu vou dar aula online. Os alunos vão estar assim como vocês estão me vendo aqui. Então, eu vou ministrar a aula online. De 12 às 13, vou responder mensagem dos alunos, vou ler e-mails e responder também os e-mails. De 13 às 14 é o meu horário de almoço, então eu vou ter que encher aqui o bucho, tá? Então, 13 às 14. Das 14 às 15, vou participar de uma formação aí com a nossa professora Ana Lúcia. Um abraço, Ana Lúcia. Vou participar aqui junto com os meus colegas, né? Ela vai nos dar orientações e todo um planejamento. Isso das 14 às 15. Das 15 até as 17 horas, vou fazer mais uma vez a minha higiene pessoal, vou descansar um pouquinho e vou me arrumar para a gravação. Olha só como eu estou aqui todo arrumado, olha. Rapaz, estou até bonito. Não, né? Tudo bem, vamos lá, esquece, Leonardo. Isso das 15 às 17. Às 17 horas, vou pegar aqui meu carro e vou para o estúdio de gravação, onde eu fico até às 18h30, inclusive já são aqui 18h25, só tem 5 minutinhos de aula, tá bom? Às 18h30 eu volto para casa, chego às 19 horas, né? Tem que enfrentar o trânsito. Às 19 até às 19h30 eu vou tomar meu banho. Às 19h30 até às 20h30, 1 hora aí de jantar, né? Tem que comer com calma, mastigar bem os alimentos. Das 20h30 até às 22 horas, ou seja, de 8h30 às 10 horas, vou preparar o material, porque tudo que nós fazemos tem que ser feito com antecedência para que vocês recebam aí da melhor forma possível. Então, preparo o material
para as aulas remotas do dia seguinte, tem que fazer os slides, que é o que está aparecendo aí na sua telinha, e das 22 às 23 horas vou assistir um pouco de TV, vou utilizar as redes sociais e vou dormir. E isso tudo aqui é um algoritmo contando o meu dia a dia, tá bom? Vocês podem fazer o algoritmo de vocês. E olha só o resultado disso tudo. Rapaz, olha. Olha o resultado disso tudo que vocês estão vendo aí, é o resultado de um algoritmo. Isso mesmo, vocês não estão enganados, não. Essa aula que vocês estão assistindo aí agora e todas as outras que já assistiram precisam passar por muitas etapas até chegar aí na sua casinha. A descrição dessas etapas ela é chamada de algoritmo. Então está aqui o professor Leonardo em um dia de gravação, tá bom? Veja o algoritmo criando, com algumas etapas da preparação de uma aula, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou dando uma aula, mas eu precisei preparar ela. O professor Leonardo ele recebe o tema a ser abordado na aula, assim como todos os outros. Ele faz pesquisas em livros, em sites, vídeos, usa seus conhecimentos prévios sobre o tema, entre outros. Inicia a montagem do slide, vai inserindo aí textos, imagens, animações, vídeos e etc. Depois, ao finalizar o slide, ele vai enviar para algumas possíveis correções ortográficas. Depois, com essas devidas correções feitas, o slide é devolvido ao professor, que imediatamente envia para a produção da TV, responsável aí pelas gravações, que a Amanda sempre me pede os slides, né? O professor se desloca até o estúdio, onde são feitas as gravações. E no final da gravação, o professor volta para casa com o dever cumprido. Aquela gravação passa por algumas edições até chegar aí na sua casa. E o resultado desse processo é o que vocês estão vendo aqui agora, tá bom? Então, isso aí é o que nós fazemos diariamente. Então, observaram como é feita a gravação de uma aula? Legal, né? Lembre de uma coisa, todos nós estamos aqui nos esforçando bastante para que vocês tenham uma boa educação. Então, aproveitem o máximo possível, tá bom? A nossa aulinha já está encerrando. Espero que vocês fiquem bem, desejo que vocês fiquem bem. Aproveitem cada uma dessas aulas, se concentrem, que isso vai valer muito lá no futuro, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.